Queridos, tratar de pH é outro nível. Estou caprichando ao máximo para que seja bem compreensível e que você se dê bem nas provas. Acidez e basicidade. O que é ácido, o que é básico, sistema ácido, sistema básico. Porém, há duas situações. A acidez e basicidade pela concentração do cátion H+, e do ânion OH-, e acidez e basicidade pelo pH. As respostas têm que ser bem pensadas. Fácil, mas tem que prestar atenção. Pela concentração, a concentração hidrogeniônica multiplicada pela concentração hidroxiliônica, o chamado produto iônico da água, dá 10 a menos 14, isso a 25 graus. Estabelecido este detalhe fundamental, vemos que na situação neutra, se você extrair a raiz quadrada de 10 na menos 14, vai dar 10 na menos 7 para o H, 10 na menos 7 para o OH. Então, uma situação neutra é quando as concentrações de H e de OH são iguais a 10 na menos 7 e os gramas por litro. Já uma situação ácida é quando o expoente negativo da base 10 seja menor do que 7, porque sendo menor do que 7, 4, por exemplo, vai levar o algarismo 1 na quarta casa decimal. Sendo que a concentração de H, 10 na menos 4, 10 na menos 4 para dar 10 na menos 14, o complementar é 10 na menos 10. 10 na menos 4 é esta grandeza. 10 na menos 10 será uma grandeza bem menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a grandeza maior? 10 na menos 4 ou 10 na menos 10? 10 a menos 4 é a grandeza disparada maior. Justamente porque o expoente é negativo, será maior a grandeza que tiver menor número negativo no seu expoente. Então, a acidez é aquela que tem uma quantidade de H maior do que de OH. Por exemplo, 10 na menos 10, 10 na menos 4 e 10 na menos 10. Uma situação de basicidade é, por exemplo, quando a quantidade de H é 10 na menos 9. Se o expoente negativo for acima de 7, o valor é baixo. 10 na menos 9 é o algarismo 1 na nona casa decimal, número pequeno. Se o H é 10 na menos 9, o complementar para 14 será exatamente quanto? Será 5. 10 na menos 5 é a concentração do hidroxiliônica, que corresponde a um valor maior, porque o algarismo 1 estará na quinta casa, enquanto que aqui estava lá na nona casa decimal. Portanto, a situação de basicidade é quando a concentração de OH é maior do que H. Tranquilo, esse é o parte conceitual. Então, verifica com cuidado. A situação é básica quando está para o lado esquerdo ou para o lado direito. A situação é ácida quando a concentração de H é maior. E para que seja maior, será 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, a concentração de H. Já uma situação básica é quando a concentração de H tem expoente negativo maior do que 7. 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. O contrário, tu pensa em termos de OH.
Uma situação de acidez é quando o expoente negativo da concentração de OH é 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11. E será uma situação de basicidade quando a concentração de OH esteja com expoente negativo menor do que 7. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Este detalhe já é uma pegadinha. Tu determina a acidez pela concentração. Então, tu mede a acidez e a basicidade pela concentração. E tu mede pelo potencial hidrogeniônico, que nos traz duas pequenas diferenças. O potencial hidrogeniônico, como nós comentamos, para uma situação de H 10 a menos 4, considerando esse exemplo concreto, o potencial hidrogeniônico é medido matematicamente pelo logaritmo da concentração hidrogeniônica negativo, logaritmo negativo. O logaritmo é negativo, prevendo, como vimos na aula anterior, a eliminação do negativo do expoente. Porque logaritmo de uma potência, você simplesmente baixa o expoente e multiplica pelo logaritmo da base. Se esse menos 4 baixar, o menos com o menos vai me dar mais, e o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Portanto, o logaritmo negativo da concentração de 10 a menos 4, na situação de H 10 a menos 4, é simplesmente 4. E o POH, que vai corresponder do mesmo modo à concentração hidroxiliônica na sua forma logarítmica negativa. Porque na mesma situação de acidez, nós tínhamos uma concentração hidroxiliônica de 10 a menos 10. Considerando 10 a menos 10, pela regra do tombo, o expoente vai lá para frente e o negativo da fórmula e o negativo do expoente vai dar positivo. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, então o POH vai me dar quanto? 10. Portanto, se o expoente foi 4, deu pH 4. Se o expoente foi 10, o POH será 10. Claro, vemos, portanto, que o pH e o POH, na prática, quando se trata de uma potência de 10 exata, o pH nada mais é do que o expoente que está com sinal negativo. Na prática, foi isso que aconteceu. Logaritmo negativo de 10 expoente menos 4 foi 4. Logaritmo negativo de 10 na menos 10 foi 10. O número do expoente é que é a resposta. Fácil, por isso então podemos deduzir. Qual será o pH de uma situação neutra cuja concentração de H é 10 a menos 7? Será 7. Qual é o POH de uma concentração hidroxiliônica de 10 a menos 7? Será 7. Será o expoente. Qual será o pH de uma situação em que a concentração hidrogeniônica é 10 a menos 9? Será 9. O expoente é o pH. O pH é o 9. Qual é o POH de uma situação hidroxiliônica 10 a menos 5? Será 5. Naturalmente, a acidez está determinada, fácil, agora, considerando as duas tabelas, mas com cuidado, porque a acidez é caracterizada por pH menor do que 7. pH menor do que 7. A basicidade é caracterizada por pH maior do que 7. Tenho que falar o contrário em termos de POH, porque o pH somado com POH me dá 14. Quanto que será o POH? O complementar nesta soma. O complementar nessa soma será
O complementar de 4 será 10. O complementar de 9 será 5, que é o correto. Portanto, meu jovem, a basicidade e a acidez pode ser determinada pelo pOH. Para valores de pOH maiores, a situação é ácida. Para pOH menores, a situação é básica. Portanto, tu tens 4 formas de determinar a acidez e a basicidade. A acidez é quando a concentração de hidrogênio dos íons positivos da ionização do ácido tem uma concentração maior do que 10 a menos 7. Quando a concentração hidroxiliônica tem valores menores do que 10 a menos 7. Uma situação de basicidade é quando a concentração hidrogeniônica terá valores menores do que 10 a menos 7. E a basicidade é caracterizada pela concentração hidroxiliônica para valores maiores do que 10 a menos 7. Uma situação de acidez é determinada por pH menor do que 7 e a situação de acidez é determinada por uma situação de pOH maior do que 7 e uma situação de basicidade é determinada para pHs maiores do que 7 e para pOH menores do que 7. Resumimos isso daquela forma tranquila da aula passada. Se pH corresponde ao logaritmo negativo da concentração de H+, e logaritmo negativo é o cologaritmo ou simplesmente o logaritmo do inverso, nós temos então que para determinar a acidez e a basicidade pelo pH é fácil, porque será ácido quando o pH for baixo. Isto é a maneira mais rasteira para sempre acertar. A concentração de H+ é inversamente a situação de pH. Falando em termos de base, da mesma forma, poderíamos dizer então que a acidez e a basicidade em termos de pOH, que é o logaritmo negativo da sua concentração hidroxiliônica, na verdade será, e o logaritmo negativo é o logaritmo do inverso, é o logaritmo de 1 sobre OH. Então, da mesma forma de que o pH e o H são inversamente proporcionais, o OH e o pOH também o serão. Numa situação de alta quantidade de H. Alta quantidade de H é acidez. Nesta situação, qual é a situação de OH? Será uma situação de baixa quantidade. Baixa quantidade de OH implica em alto pOH. Aonde tem muito ácido, tem pouca base. Aonde tem muito ácido, tem baixo pH e tem alto pOH. Boa sorte, garoto! Tote ao seu dispor.